Como o Vinícius Júnior se tornou a nova máquina do Real Madrid lá do canal Fute11, então bora lá reagir, deixar teu like, comenta, se inscreva e vamos lá. Sempre foi referência no mundo todo quando o assunto é futebol bem jogado. E mesmo que com o passar dos anos o esporte vem se tornando cada vez mais robotizado, ainda há resquícios do famoso Joga Bonito, que foi criado pelo DNA brasileiro e popularizado mundialmente pelos grandes craques que vestiram a camisa mais pesada do futebol mundial. E após anos sem que um brasileiro vença a bola de ouro, parece que finalmente Rodei 2007, caramba. Já que Vinícius Júnior, merecidamente, é o favorito para vencer a premiação e ser considerado o melhor jogador esse ano vai, não é possível não. Mas doido, o mais controverso é que mesmo atingindo tal feito, sendo o principal jogador do maior clube do mundo, todos os dias o seu futebol ainda é questionado e diminuído. Seja por jornalistas, influencers do mundo da bola, Neto gosta de criticar ele. Brasileiros que mais deveriam o incentivar. E o motivo para todas essas críticas? Ele nem sequer existe. Seja muito bem-vindo, você tá no 11v11 Fute, a sua casa do futebol, e eu só vou te pedir para dar um likezinho e se inscrever, porque esse tipo de conteúdo dá um trabalhão para ser produzido, e assim você ajuda a divulgar o vídeo para mais gente, valeu? Bora pro vídeo. Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, mais conhecido no mundo do futebol como Vini Júnior, nasceu em 12 de julho de 2000, tendo apenas 24 anos. Aos 10 anos de idade, Vini ingressou nas categorias de base do Flamengo, e já sendo considerado um futuro craque desde o sub-13 da base. Mas caramba, bem cedo. Na Copa São Paulo, a famosa copinha, que Vini demonstrou o porquê era tratado com tanto carinho pela base do Flamengo. Na estreia, Vini marcou 2 gols após entrar no decorrer da partida contra o Central, além de ser o autor do gol da vitória contra o Cruzeiro nas quartas de final, fazendo um gol de peito e garantindo a vitória do rubro-negro por 2-1. E logo depois já assinou seu primeiro contrato profissional com o Flamengo, assim que completou a idade mínima de 16 anos. E após grandes jogos na Copinha e nas categorias de base da seleção, os jornais europeus já o tratavam como o novo Neymar, o que obviamente fez com que os grandes clubes europeus crescessem o olho na joia. Até que em maio de 2017, o Real Madrid ofereceu 45 milhões de euros pelo jogador, superando a proposta de 25 milhões de euros do Barcelona. Mano, será que o pessoal do Barcelona não se arrependeu depois de ver o que o Vini se tornou, hein? Mas com... Nossa, imagina, mano, o Vinícius Júnior jogando ali com o Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal, hoje em dia, seria bom demais, né, ver o homem lá no Barça. Com certeza o Florentino Pérez não tá nem aí e rindo à toa. Vinícius até aquele momento era a segunda maior venda da história do futebol brasileiro, ficando atrás apenas de Neymar, que foi vendido por 86 milhões de euros. Mas é aquilo, rapaziada, Neymar saiu do Brasil como um jogador completo, 100% pronto e campeão de isso mesmo, tudo aqui no Brasil. Um exemplo do quão grande foi Neymar no futebol brasileiro. Para quem quiser saber mais sobre o fenômeno Neymar, tem um vídeo aqui no canal que eu recomendo. Também tem react aqui do canal, no canal desse vídeo aí, galera, procurar aqui que vocês vão achar. Parecesse ser, ainda era uma aposta. Novinho, moleque. 45 milhões de euros nele, para muitos era uma loucura, mas para Florentino Pérez era o tiro certo que ele precisava. Esse velho é bom. Esse velho é bom no quesito contratação, de ver moleque novo sendo joia, de que vai virar e se tornar gigante, uma lenda. Ele sabe, o velho sabe, na moral. E então estava sacramentado. Vinícius Júnior era o jogador do Real Madrid e sairia no ano seguinte, assim que completasse 18 anos. E o esperado aconteceu. Vini se tornou destaque de todos os jornais e veículos esportivos no Brasil, o que, consequentemente, levou a chamar a atenção até mesmo de quem nunca tinha ouvido falar dele. Afinal, quem é esse moleque de 17 anos que o maior clube do mundo gastou tanto dinheiro? E, infelizmente, essa venda antecipada acabou sendo ruim para a imagem de Vinícius enquanto ainda atuava no Brasil, já que claramente ele ainda não estava em nível de profissional, mesmo tendo um talento nítido. Claro, para quem queria abrir os olhos e enxergar, para outros seria impossível. Sua passagem no profissional do Flamengo é um pouco discreta, mas com muitas demonstrações de um grande talento, parte dele são no partidas e 14 gols anotados, tendo como destaque a clássica partida contra o Emelec na Copa Libertadores, aquele óculos lá. Entra no segundo tempo e marca os 2 gols da vitória do Flamengo, se tornando o jogador mais jovem da história do clube a marcar em uma edição de Libertadores. E então, no dia 10 de junho de 2018, Vini se despede do Flamengo e do futebol brasileiro, após a vitória por 2-0 contra o Paraná. Em julho de 2018, Vinícius chega ao futebol europeu e ao maior clube do mundo, o Real Madrid. A estratégia inicial era simples. Vini treinaria com o elenco principal e jogaria partidas pelo Real Castilha, o time B do Real Madrid, já que, para sua posição, o clube merengue havia acabado de contratar o craque belga, Eden Hazard. E naquele momento ninguém imaginava que Hazard seria o tamanho flop que foi no Real Madrid. É doido, você imagina. Até hoje eu lembro que o Real Madrid
ele gastou uma bala pra contratar o Hazard pra tirar do Chelsea lá, quando ele tava jogando bola pra poxa, foi pro Real Madrid, não jogou nada, mano, na moral. Qual é, Hazard? Tinha tudo pra dar certo, mas deu tudo errado. Foi inscrito na Liga Jovem para estar apto a disputar jogos pela base do clube. Até que no dia Aí, 29 pelo de menos, setembro de 2018, Vinícius se deu bem nessa história. estreia pelo Real Madrid principal ao entrar aos 87 minutos em uma partida contra o Atlético de Madrid no Santiago Bernabéu. E isso foi um grande feito, contra o Atlético, já que ele acabava caramba. de se tornar o primeiro jogador nascido nos anos 2000 a atuar pelo clube. No dia 3 de novembro, Vinícius Júnior marcou seu primeiro gol oficial com a camisa do Real Madrid, em partida válida pela 11ª rodada da La Liga, contra o Real Valladolid, clube do Ronaldo Fenômeno. Ele que sai do banco para substituir Asensio aos 25 minutos do segundo tempo e apenas 10 minutos depois marca o seu primeiro gol da vitória por 2-0, também tendo participado do segundo gol ao dar o passe que resultaria no pênalti sofrido por Karim Benzema. Vini então estava se tornando o jogador mais jovem a marcar um gol pelo Real Madrid nos últimos 24 anos no campeonato doido. espanhol. E quem era o último antes dele? Cristiano Raul Ronaldo. Gonzalez. Não? Em fevereiro, Raul. na partida contra o Ajax, Vinícius estabeleceu um recorde no clube, ao se tornar o jogador mais jovem da história do Real Madrid a atuar como titular durante 12 partidas consecutivas. Na partida em questão contra o Ajax, Vinícius também tornou-se o jogador mais jovem do clube a atuar como titular em um mata-mata da Champions League. E foi um bom jogo dele, já que ele conseguiu dar uma assistência para Benzema abrir o placar na vitória por 2-1. O ótimo Contra o desempenho em Ajax, fevereiro ele o fez ser eleito o melhor jogador do Real Madrid neste mês. E isso é o que pouca gente percebe, mano. Mas a realidade é que ele teve um começo até que bem aceitável, velho. Só que, claro, bem longe das exigências do maior clube do mundo. E é aí que tá. O seu começo não foi só alegria. Vini demonstrava uma clara dificuldade na finalização e na tomada de decisões nos últimos passes, o que fazia com que ele perdesse diversas chances claras e, infelizmente, gerava munição para todos aqueles que sempre torceram contra terem motivos para tentar diminuir sua carreira, mesmo que ele tivesse apenas 18 anos. E aí, meu amigo, foi só questão de tempo para que diversos memes fossem feitos na tentativa de ridicularizar o atleta. E até aí tudo bem. Infelizmente, a internet tem dessas e o futebol sempre foi assim. O problema começa mesmo quando as coisas começaram a extrapolar a zoação de torcida. Jornalistas zombavam de Vinícius o tempo todo, nas redes sociais. Aqui no Brasil eles falavam muito mal do moleque, mano. Essa implicância é que não tinha nenhum motivo aparente. Vini nunca foi um jogador provocador ou causador de polêmicas. Pelo contrário, sempre demonstrou ser sempre foi na dele e tal, de boa. Categorias de base, dando entrevistas em bom tom e tentando atrair o apoio do brasileiro para ele. Você ainda é virgem? Sim, é nóis. Dogão tá de brincadeira. Esclareceu uma dúvida do amigo. Eu tô tentando ajudar o cara. Não, melhor não responder. Até que em 2020 temos o famoso caso Benzema. No intervalo do empate entre Real e Borussia pela Liga dos Campeões, que eu lembro dessa em história aí. outubro de 2020, a emissora francesa Telefoot flagrou o atacante francês Karim Benzema pedindo ao lateral Mendy que não tocasse a bola para Vinícius Júnior. Abre aspas. Ele faz o que quer. Irmão, não toque pra ele. Ele joga contra nós. Fecha aspas. Supostamente teria sido isso que Benzema disse ao compatriota francês. E Vinícius, como sempre, evitou causar polêmicas. Ele chamou toda a confusão de ruído, dizendo que foi apenas um mal-entendido. Em fevereiro de 2021, o jornal espanhol Marca fez um levantamento e concluiu que o Real Madrid, em comparação aos outros pontas do elenco, o clube tinha um aproveitamento maior quando Vinícius Júnior estava em campo. E isso, mano, era um fato. Mesmo no seu início pelo Real Madrid, o time sempre desempenhava melhor quando ele estava presente, mas o seu estilo de jogo acaba atrapalhando as estatísticas, já que Vinícius sempre foi um jogador de risco. O seu estilo desde a base até hoje, em 2024, se baseia na tentativa e erro. Ele não tinha o refino de Neymar, por exemplo, que raramente errava uma jogada simples. Vini estava sempre tentando a jogada individual, arriscando um drible, um passe mais difícil e, consequentemente, errava mais que seus companheiros, ofuscando assim as inúmeras vezes em que ele fez a diferença com suas jogadas. E na mesma temporada em que foi diminuído e ridicularizado até pelos brasileiros, Vini mostra para o mundo que a sua mentalidade é diferente e faz até aquele momento a melhor partida de sua carreira. No jogo de ida das quartas de finais da Liga dos Campeões contra o Liverpool, fazendo 2 gols na vitória por 3-1, tornando-se o jogador mais jovem da história do Real Madrid a fazer um doblete em um mata-mata de Liga dos Campeões, sendo escolhido como o melhor em campo e recebendo pela primeira vez na carreira o jogador da semana na Liga dos Campeões. E foi a partir da mentalidade de sucesso do Real Madrid, do seu talento e principalmente de seu esforço, que Vinícius demonstrava um processo de evolução assombroso, aos poucos respondendo no campo a todos que passavam o dia o criticando na internet ou na TV. Cada vez mais Vini mostrava valer o investimento que foi feito por ele, mas foi na temporada 21-22 que sua carreira mudou de patamar. Aí o homem brilhou, moleque. Vinícius passou a ter ainda mais chances e destaque, tendo seu melhor início de temporada pelo Real, marcando 5 gols nas 5 primeiras...
Porque, galera, antes do Carlo Ancelotti, o Zidane não dava oportunidade pro Vinícius Júnior jogar. Só diminuiu o cara e tudo, não dava, como é que fala, confiança pra ele. Então, tipo, ele não conseguia jogar tão bem assim. Mas aí, depois que o Carlo Ancelotti chegou, tu é doido, o homem virou, moleque, um craque. Os partidos da temporada, sendo eleito o melhor jogador do Real Madrid no mês de agosto. E com o crescimento exponencial de Vini, um certo atacante que há poucos meses atrás o menosprezava, estava crescendo de produção a cada jogo, muito graças ao entrosamento com É isso aí mesmo. Benzema não parava de marcar gols, e muitos deles graças às assistências de Vinícius Júnior, já que ele estava sempre causando um terror na ponta esquerda, bagunçando os laterais e sempre procurando um atacante de área em seus passes de profundidade, que no caso quase sempre era Benzema. A joia brasileira então estava em seu ápice até aquele momento, onde chegamos no jogo contra o Shakhtar Donetsk pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. E aqui, meu amigo, o brasileiro teve outra atuação de gala. Fez 2 gols e deu uma assistência para o Rodrigo na vitória fora de casa por 5-0, chegando então a 7 gols em 11 partidas na temporada, superando seu recorde pessoal de 6 gols em 49 jogos na temporada passada, e demonstrando para o mundo todo a sua evolução brutal. O segundo gol, mano, foi uma pintura, onde Vini passa por 4 jogadores como se não fosse nada, antes de concluir. Além do gol ter sido eleito o mais bonito da semana da Liga dos Campeões, ele também entrou na seleção da semana mais uma vez. O grande desempenho fez ser eleito o melhor jogador do Real Madrid no mês de outubro, sendo esta a primeira vez que ele vence o prêmio de jogador do mês 2 vezes em uma mesma temporada. E detalhe, ele voltaria a ganhar esse prêmio em novembro, no mês seguinte, sendo então a terceira vez em uma mesma temporada. Eis então chegamos ao que seria até o momento a maior partida da carreira de Vinícius Júnior, a final da Champions League, que seria decidir entre Real Madrid e Liverpool. E em um jogo bastante pegado, Vini mostra mais uma vez ter incorporado o madridismo. Em um ataque inexplicável do Real, Vinícius aparece dentro da área como um centroavante, para marcar o gol da vitória do maior clube do mundo. Um gol que colocaria Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior na história do Real Madrid e do futebol mundial. Nada mal para um jogador que nem chegaria a vestir a camisa do clube, né? E o resto da partida, irmão, foi tudo na base da mística que existe em volta desse colossal Real Madrid quando se trata da Liga dos Campeões. O Courtois salvou o Real Madrid, mano. Salvou, porque o Mané teve muita chance de fazer gol. O Salah principalmente, e mesmo assim, de jeito nenhum, eles conseguiram parar o Real Madrid. Tu é doido, o Courtois foi incrível nessa parte dessa final da Champions League, na moral. O Liverpool tentava de tudo, mas a bola se recusava a entrar, sempre indo de encontro à muralha merengue. Courtois não deixava passar nem sinal de Wi-Fi, e o Real vence a sua 14ª Champions League e a primeira de Vinícius na sua carreira. Já consolidado como peça-chave do time, Vinícius viu Benzema ser bola de ouro na temporada, e estava lá para aplaudi-lo, mesmo após toda a polêmica envolvendo seu companheiro de clube. E é o que tudo indica, mano, os dois se dão muito bem, pelo menos é o que aparenta, pelas postagens de ambos nas redes sociais. 2022 era ano de Copa do Mundo e Vini estava entre os convocados. O Brasil chegava como um dos favoritos para levar o título no Catar e ser a primeira seleção a se tornar hexacampeã mundial. Mas agora eu vou estar deixando o roteiro um pouco de lado para poder dar a minha opinião sincera sobre essa Copa do Mundo. Ao que me parece, Tite não teve a coragem de manter o que deu certo durante todas as eliminatórias, um estilo de jogo mais fechado, sem Vinícius como titular. Mas eu entendo que a pressão era gigantesca, já que Vinícius havia sido um dos melhores do mundo na temporada. Então era quase que obrigatório ele estar nos 11 iniciais. Mas o problema, mano, é que o Tite nunca conseguiu extrair o melhor dele, o que acabou prejudicando o time, que ficava mais exposto, e a imagem de Vinícius na seleção, já que ele não conseguia desempenhar o mesmo que desempenhava no Real. E é bem simples de entender o porquê. Quem assistiu os jogos do Brasil via que ele tinha que jogar quase que como um lateral, sempre atrás do meio-campo, o que o obrigava a ter que correr o meio-campo todo nas transições ofensivas, fazendo assim com que ele se tornasse um alvo fácil para qualquer marcador. Mas, mesmo com dificuldades, a Copa de Vini, na minha opinião, passou longe de ser ruim como alguns dizem por aí. É claro que não foi no nível que ele estava apresentando antes, mas ruim também é um exagero. No jogo de estreia, Vini já dá uma assistência de 3 dedos para o lindo gol de Richarlison. Esse gol iludiu mais que a mensagem dela na sexta-feira à noite, meu Deus do céu. No jogo contra a Coreia, Vinícius marca o seu primeiro gol e dá mais uma assistência, dessa vez para Lucas Paquetá. E é nas oitavas contra a Croácia que eu prefiro nem comentar, mano. Vinícius Júnior 4 minutos aos 64 do segundo tempo. Isso aqui me causa uma dor só de ver essa imagem, mano. Parece que tudo nessa eliminação é traumático e não vai ser superado nunca. Enfim, Vini encerrava então a Copa do Mundo com 1 gol e 2 assistências em 4 jogos, o que são números razoáveis, nada de ruim na minha opinião. A temporada 2023 começa e mais uma vez Vinícius tem um início assombroso, mostrando que sua curva de evolução era cada vez mais gritante. E infelizmente, muitos não conseguem ver o seu sucesso e a sua alegria. São incapazes de dar o braço a torcer de que o moleque calou a boca de todos os críticos no campo,
no treino, na Cara, base do suor é e verdade. da força de Na vontade. luta E mesmo, ele ia quando já calar não a boca de conseguem todo mais mundo, sem evoluir falar no nada pra futebol, ninguém. resolveram apelar para crimes. O ano ficou marcado pelos inúmeros casos de racismo na Espanha. Uma pena isso aí Torcedores do acontecer com Atlético ele. de Madrid pendurando bonecos de Vinícius com cartazes e desejando seu mal, e até mesmo o cúmulo da torcida nojenta do Valência ecoar por todo o estádio. Cânticos racistas para tentar atingir Vinícius, onde eles pensam que conseguem, já que no futebol não havia mais margens para as tentativas. E mesmo com todos os crimes e a omissão da La Liga em puni-los, Vini segue forte na luta contra o racismo, não só por ele, mas por todos que já sofreram ou sofrem desse crime diariamente. Tudo isso é um assunto muito delicado que deve ser tratado com o devido respeito. Eu mesmo não me sinto preparado o suficiente para falar sobre, mas eu fiz questão de falar sobre isso aqui porque é impossível falar sobre Vinícius Júnior e sua história no futebol sem citar os momentos onde ele demonstra. Sabe que eu acho, galera, acho muito bonito isso que o Vinícius tá fazendo, porque ele tá batendo de frente com todo mundo que é gigante da Espanha no quesito racismo. Isso é muito da hora o que ele tá fazendo, mostrando que o país da Espanha não é um país perfeito, tal, não sei o que não tem esse negócio lá. E ele tá mostrando pra todo mundo que tem isso, acontece mesmo, e ele tá batendo de frente, e acho isso muito da hora mesmo, isso que ele tá fazendo. E o moleque é incrível, mano. Na moral. Demonstra ser muito mais do que apenas um jogador, e sim uma inspiração para todos que se sentem representados pelas suas atitudes dentro e fora de campo, combatendo o racismo. Enfim, contra o Valência, pela 17ª rodada de La Liga, Vinícius alcançou a marca de 200 jogos com a camisa do clube. Caramba, bateu 200, mano. Nossa, rapidinho, né, mano? Prega suas peças. Já no Mundial de Clubes, o Real Madrid passou Tem um atacante e lá, desfilou seu futebol, vencendo a competição e o prêmio de melhor jogador. Avançando um pouco no tempo, Vinícius segue forte jogando seu futebol, e agora nas semifinais da Liga dos Campeões, novamente contra o Manchester City. Vinícius fez um golaço de fora da área no empate de 1-1 pelo jogo de ida. Com esse gol, Vini ultrapassou Ronaldo Fenômeno e Adriano Imperador, tornando-se assim o 12º brasileiro com mais gols na história da Champions League. Mas não foi nem perto de ser suficiente, já que no jogo da volta, o City teve uma das atuações mais assustadoras que já vi em uma partida de futebol, não dando nem Jogaram chance ao muito. Real e passando por cima com um absoluto 4-0. E se a temporada 21-22 pode ser considerada a revelação de Vini, a temporada 23-24 é com certeza a confirmação de um dos melhores jogadores do mundo. A joia brasileira agora era o camisa 7 do Real Madrid, mesmo número eternizado por Raul e Cristiano Ronaldo, sendo essa talvez a segunda camisa mais pesada Também do acho. futebol mundial, perdendo obviamente para 10 do 10. Pelé. E logo de cara ele já mostra que não sentiu nada do peso da história, tendo mais uma vez um início de temporada avassalador. No dia 14 de janeiro de 2024, Vini Júnior se tornou o primeiro brasileiro a marcar 3 gols na história do El Clássico, vestindo a camisa do Real Madrid. Nessa partida, o Real macetou o Barcelona, vencendo o jogo por 4-0. Até foi na Infelizmente, Copa Vini do sofreu Rei, uma né, se lesão não na enganado. coxa e acabou ficando afastado por alguns jogos do Real, o que fez com que Bellingham, seu companheiro de time, ganhasse muito destaque. Mas, quando as coisas apertaram, quem apareceu para resolver foi novamente ele. Nas rodadas decisivas de La Liga, o Real Madrid enfrentou o Girona, partida que valia a liderança da competição. E mesmo voltando de lesão, Nossa. o brasileiro destruiu. Ele destruiu o Ian Couto. Tu é doido, só acabou com o Ian Couto. O Vinícius Júnior não teve nem pena do moleque. Só dava até pena de ver o Ian Couto marcando o Vinícius Júnior. Tu é doido, toda hora o Vinícius Júnior passava por ele. Toda hora. O Ian Couto não conseguia parar o homem de jeito nenhum. Assim. Era muito engraçado. Destruiu o jogo, marcando golaço de fora da área, dando uma assistência primorosa de trivela para Bellingham e acabando com o lateral brasileiro Ian Couto, que chegou a chorar após o doido. fim da partida. E mais Complicado. uma vez Vini foi eleito o melhor em campo, mas o mais bizarro é que parece que toda a partida dele estava se tornando a sua melhor partida. Na Champions, Vinícius decidia todos os jogos, até que pela terceira vez seguida, o Manchester City de Guardiola estava no caminho, e dessa vez seria diferente. O primeiro jogo no Santiago Bernabéu, o Real Madrid empata em um 3-3 maravilhoso, com 2 assistências de Vini, uma para Rodrigo, o pai do City, e outra para Valverde. No jogo de volta, Verdade, pai do mais City uma mesmo. assistência, novamente para Rodrigo. Já falei aqui que ele é pai do City? Pai do Empatando City, o jogo em 1-1 literalmente. e indo para os pênaltis, onde o Real Madrid se classifica novamente. Agora, partindo para as semis, no jogo de ida da semifinal da Champions League contra o Bayern de Munique, Vinícius volta a ser o destaque. Apesar de não ter conseguido levar o Real Madrid à vitória, o jogador marcou os 2 gols do time merengue na partida, sendo o primeiro gol uma aula de falso 9, aproveitando essa pintura em Esse forma de golaço é assistência pra que cima Toni Kroos do- lhe deu. E o segundo, Manuel um Neuer. pênalti frio contra Manuel Neuer, garantindo então o empate em 2-2. E no jogo de volta, meu amigo, chegou a dar pena do Kimmich. Vini simplesmente fez o que quis com o Deitou lateral e alemão, rolou pra cima bagunçou dele. tudo que podia e viu Rossello sair do banco para ser o herói da classificação. Coisas que só acontecem no Real Madrid. E lá estava.
Mais uma vez, o Real Madrid em Ah, uma final final. de Champions. Dessa vez contra o Borussia Dortmund. O jogo foi bastante pegado, principalmente no primeiro tempo, onde o Real parecia não se achar em campo. Até que, novamente, Vinícius aparece e o jogo começa a drible, fluir. Em uma jogada criada por ele, escanteio para o Real. Resultado? Gol de Carvajal, jogador de 1,70 m cabeceando uma bola no meio de zagueiros alemães. Como eu disse antes, coisa de Real Madrid. E se tem final, tem Vinícius Júnior. Jude Bellingham acha o craque brasileiro que finaliza de esquerda e marca para sacramentar o título. Real Madrid, 15 vezes campeão da Champions League, a segunda de Vinícius e o seu segundo gol em finais de Champions, marcando então em 2 finais consecutivas, garantindo para Vinícius Júnior o prêmio de melhor jogador da Champions League e o credenciando ainda mais para ser o bola de ouro da temporada 23-24. E o Real também foi campeão da La Liga esse ano, com Vinícius sendo um dos melhores jogadores da competição. E como nem tudo são flores, o Brasil disputou a Copa América. E óbvio que depositamos nossas esperanças em Vini, que é o melhor jogador do mundo atualmente. Mas, infelizmente, mais uma vez, ele não conseguiu desempenhar. Não foi muito bem na Copa América, não jogou muito bem e tal, mas tudo bem, né? E nós também perdemos a Copa América, mas é isso, bola pra frente, já era. Muito também pelas companhias não serem as mesmas, já que o nível da seleção hoje em dia é muito inferior ao Real Madrid. Mas, mesmo assim, o seu desempenho individual deixou muito a desejar. Rodrigo, por exemplo, que deveria ser seu principal companheiro na seleção, também não desempenha o que se espera de um camisa 10 da seleção brasileira, já que não marcou nenhum gol, não deu nenhuma assistência e ainda saiu antes dos pênaltis, no momento decisivo contra o Uruguai. Vini parece estar sempre nervoso e ansioso quando veste a amarelinha, como se estivesse tentando provar para todos o seu futebol, o que claramente o atrapalha e, infelizmente, acaba deixando a imagem de que ele não é isso tudo, mas a realidade de quem o acompanha, nós sabemos qual é. Vinícius é o melhor jogador do mundo nessa temporada e mostra uma constante evolução, já sendo o pilar do Real Madrid e um dos principais jogadores brasileiros no século. Faltando apenas desabrochar seu futebol pela seleção, para só quem isso mesmo. sabe assim, não deixar mais nenhum motivo para que haters da sua pessoa possam criticá-lo desproporcionalmente, como fazem hoje em dia. E esse é apenas um resumo da trajetória de Vinícius Júnior até aqui, que ainda tem apenas 24 anos. Muitos capítulos ainda serão escritos, mas a sua história de superação no futebol já merece ser admirada e contada por aqui no canal. Quero agradecer muito a você que tirou um pouco do seu tempo para assistir esse vídeo até o final. Espero que ele tenha te entretido de alguma maneira e levado alguma informação. Afinal, a intenção do canal sempre foi essa. E se você curtiu e quer me ajudar, dá aqui. Aí, galera, na moral, o Vinícius Júnior, se ele continuar do jeito que ele tá indo, temporada evoluindo, jogando muita bola, tal, no mínimo aí 3 bolas de ouro ele ganha. No mínimo. Porque do jeito que ele tá indo aí, acho que nem Haaland chega mais perto dele, nem Mbappé. Porque, na moral, que desses 3 aí, na minha opinião, são os que mais tem a oportunidade de ganhar a bola de ouro no decorrer dessa nova geração. Mas pra mim, o Vinícius Júnior vai bater de frente com eles dois aí, no mínimo pra ganhar uma estrela, na moral. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa teu like, comenta aqui embaixo o que você achou, se inscreva no canal, siga no Instagram que vai estar aqui embaixo também. E é isso, obrigado por ter assistido, valeu, até a próxima, fui!